Bom, pois hoje o tema que a gente vai iniciar é um tema que é bem comum, tanto a gente não tem como separar quando a gente fala em UTI e emergência, né? Então é praticamente sala vermelha e a gente está ali sempre interligado. E um tema que a gente vê muito comumente é o edema agudo de pulmão. Então, eu deixei o mais simples possível para entender, para identificar e para a gente poder conduzir de uma forma adequada, porque o edema agudo de pulmão, ele é daquelas patologias que é bem gratificante da gente tratar. Por quê? Porque a gente pega um paciente em estado crítico e você prestando o atendimento, fazendo a conduta adequada, a gente consegue tirar o paciente do quadro de edema agudo de pulmão de uma forma satisfatória e você vê o resultado ali de imediato. Então, vamos lá imaginar a gente já como plantonista, seja no hospital, seja diretamente na sala vermelha, diretamente na UTI. Normalmente, o que acontece é isso aqui. Então, chega lá a enfermeira e grita, doutor, tem um paciente aqui, não está bem, o paciente está com dificuldade respiratória, está sudoreico, não está conseguindo falar direito, e isso aí já preocupa, já acende aquela luzinha de atenção na gente por conta da clínica. É uma clínica que é muito parecida com outras patologias também que são sérias. Então a gente já acende aquela luzinha e já se preocupa com esse quadro clínico. Então normalmente é uma pessoa, não que não aconteça em outras, mas é uma pessoa já de uma certa idade, faixa ali de seus 50, 60 anos de idade, um pouquinho mais, que chega na nossa emergência com esse quadro bem característico. Então, é um quadro clínico caracterizado principalmente por essa dispneia. O paciente vai chegar muito cansado, muito sudoreico, e aí é aquela questão da gente já abrir aquelas caixinhas de prováveis diagnósticos, que são os mais comuns quando aparece essa clínica, e saber direcionar bem a nossa investigação. Então, normalmente, o que a gente faz quando a gente está em emergência, ao contrário de uma consulta normal eletiva, é que a gente sempre busca fazer uma história clínica muito direcionada. Então, a gente não vai querer saber se coisas que não têm uma relevância para aquela condição, até porque a gente tem um certo tempo para agir. Quando a gente fala em emergência, sala vermelha e UTI, o tempo é importantíssimo. Então, isso é o que é uma do que a gente preza é realmente fazer bem direcionado e não perder tempo com isso. Então, a queixa principal, normalmente, que o paciente ingressa é a dispneia. Você chega, doutor, não estou conseguindo respirar, eu piorei, estava deitado e passei mal e vim aqui direto para o hospital. E aí, normalmente, é um quadro que é um quadro agudo, né? Então, a gente já... O senhor já sentiu isso outras vezes? O senhor... Não, doutor, nunca senti isso e realmente apresentei agora. Tem outras doenças, mas essa daqui eu apresentei agora. Estava bem e aí piorei. E aí você vê, tem que investigar os antecedentes do paciente. E aí você sempre vai buscar, né? Você tem diabetes, você tem hipertensão, principalmente a hipertensão, e logo em seguida a gente vai tocar bem nesse assunto. Se ele já teve algum quadro anterior, se ele já teve, se o quadro, o tempo de instalação foi agudo, ou se foi súbito ou não, se ele teve antecedente de infarto, tudo isso é muito relevante. Antecedente de asma, antecedente se ele já, em medicações de uso, se ele já entrou com alguma anticoagulação. Então, isso você vai investigando e vai sendo bem pontual. E aí, os sintomas associados. Então, é uma dispneia, o paciente está sudoreico, pode aparecer também em outras patologias. O paciente tem alguma dor, tá entendendo? Se o paciente tem alguma outra queixa, ou se realmente é só mesmo
aquela sensação de cansaço, né? E aí, a questão do exame físico também, frequência respiratória, como sempre, né? Tem que sempre estar vendo isso, saturação, frequência cardíaca, a pressão arterial, novamente a gente voltando a falar nela, até porque que a gente vai ver que em quadros hipertensivos, normalmente a gente recebe o paciente com edema agudo de pulmão associado a um quadro hipertensivo, tá certo? Então, caracterizando uma emergência hipertensiva. O exame físico, muito importante desde a entrada, porque a gente tem que fazer o mais rápido possível, como eu já havia dito, e ali, às vezes, é o transcurso do paciente da sala de triagem já diretamente para a sala vermelha, e a gente já pode, ao receber essas informações dele, dos sinais vitais, e já observar o paciente, porque a simples vista, a gente já pode desconfiar de muitas coisas. Então, o paciente como o da imagem, uma turbulência jugular marcada, um edema de membros inferiores, ascite, hipertensão arterial, a gente já vai direcionando o quadro clínico. Já vai imaginando também os possíveis diagnósticos. Então, a questão da sala vermelha, que a gente sempre comenta, essa questão do MOVED, né? Então, paciente na sala vermelha, sempre a gente tem que fazer esse passo a passo, porque sempre vai ajudar a gente não pode perder tempo. Então, chegou na sala vermelha, monitorização, que aí a gente já vai estar recebendo as informações que a gente necessita, né? No caso, oxigênio, se necessário. No caso do edema agudo de pulmão, a gente vai ver que realmente é necessário, inclusive a forma de ofertar esse oxigênio, porque normalmente somente o catéter nasal não vai surtir o efeito que a gente espera. Os acessos venosos para a gente poder iniciar as medicações, porque normalmente em sala vermelha a gente vai fazer medicação endovenosa. Então, a gente tem que sempre ter esse acesso tanto para uma expansão volêmica como para, de uma forma geral, né, como para as medicações. No caso do paciente com edema agudo de pulmão, sempre a gente vai fazer o ECG, sempre a gente vai fazer o eletro. Até porque no eletro a gente já consegue evidenciar se o paciente tem ali uma sobrecarga ventricular, se ele tem um infarto agudo do miocárdio, que seria um dado muito importante para a gente investigar nesse caso, e a glicemia do paciente. Sempre a gente faz isso. Então, independente da patologia, quando a gente receber um paciente que seja um paciente crítico, um paciente na sala vermelha, a gente vai fazer esse passo a passo porque a gente não perde tempo e já prepara o paciente para tratá-lo de uma forma mais adequada. Então, quando a gente fala em edema agudo de pulmão, a gente tem que levar em consideração muitos aspectos da fisiopatologia da doença, até porque é como se fosse essa imagem aí, é bem interessante, porque no edema agudo de pulmão é como se fosse realmente um cabo de guerra, né? Ali são pressões, são controles que a gente tem que manter ali para manter um líquido ou dentro do vaso ou fora do alvéolo, que é que a gente precisa que ele não entre no alvéolo. Então, a gente vai contar com pressões e vai ser essa batalha, né? De puxar esse líquido para dentro do vaso, para retirar esse líquido de dentro do vaso, e vai ser quando a patologia está instalada, né? Aí vai ser a força contra, justamente puxando esse líquido que a gente vai comentar para dentro do alvéolo, produzindo o edema em si. Então, essa imagem bem interessante, e aí a gente já vê, já adiantando, a gente já vê tanto um edema agudo de pulmão de origem cardiogênica, como edema agudo de pulmão de origem não cardiogênica, e aí a gente vê os principais envolvidos nessa fisiopatologia, né? A gente vê aqui os capilares,
pulmonares, né? Arteríolas pulmonares, a gente vê o espaço intersticial, a gente vê essa drenagem linfática e o epitélio em si, tá certo? E tudo isso está envolvido na questão do edema agudo de pulmão. É muito bom a gente fixar essa imagem, até porque a fisiopatologia é muito importante para esse tipo de doença, porque a gente vai pensar a forma de resolver ela de uma forma mais rápida e tirando o paciente o quanto antes desse quadro. Então, a gente, depois eu vou voltar a detalhar isso. Quando a gente fala no edema agudo de pulmão de origem cardíaca, a gente vai ver essa aqui, essa turgência nas arteriolas capilares, e aí aumentando a pressão hidrostática, e aí favorecendo a entrada do líquido no alvéolo. Então, isso aqui a gente vê no edema agudo de pulmão de origem cardiogênica, tá certo? Ao contrário desse aqui, que a gente vê que a gente não tem um vaso tão calibroso, então a gente não tem um aumento dessa pressão hidrostática, mas, pelo contrário, a gente tem um espaço aqui no endotélio, tá certo? Nessa barreirazinha do endotelial. E aí esse espaço favorece a migração de neutrófilos, de macrófagos, de células pró-inflamatórias, que é justamente no caso da gente ter uma inflamação. Se a gente falar num quadro séptico, que a gente vai ter alteração nesse epitélio, na permeabilidade desse epitélio, e a gente vai favorecer também essa passagem. Se a gente vê quadros como anafilaxia, um exemplo, a gente também vai ter essa alteração na barreira endotelial e também vai produzir essa migração dessas células e desse líquido para o espaço intraalveolar, e aí a gente vai ter também o edema agudo de pulmão. E aí a alteração na drenagem linfática, tudo isso colabora para esse acúmulo de líquido. Então, esse líquido, inicialmente, no caso do cardiogênico, vai sair do vaso, vai ganhar esse espaço intersticial, né? E aí, logo em seguida, por conta da pressão empurrando, né, a pressão hidrostática, vencendo a coloide osmótica, a gente vai ter a entrada desse líquido no alvéolo. Certo? Por isso que a clínica clássica, não que seja indispensável, quer dizer, não que seja encontrada em todos os casos, assim, claramente, como diz a literatura, a gente vai escutar aquele crepto de ápice à base pulmonar, dependendo da extensão desse edema. E a gente vai encontrar esse crepto, justamente, que é como se fosse um velcrozinho, vocês vão perceber, a gente encontra em outras patologias também que tenha líquido ou secreção dentro do alvéolo, mas no caso do edema agudo de pulmão, a gente vai ter esse quadro bem clássico, às vezes a gente ausculta mesmo esses creptos de base a ápice pulmonar. Então, a gente já suspeita, já seria outro dado importante para a gente acrescentar ali nos dados que a gente está coletando com uma possível, para chegar no diagnóstico mais claro. Então, os componentes principais, né, como eu tinha falado lá na imagem, e aí eu gostaria realmente que essa imagem ficasse bem definida, bem clara na memória de vocês, porque aí quando chegarem a receber um caso como esse, vocês já facilitar a linha de raciocínio. Então, arteriolas pulmonares, a gente vai ter principalmente essa questão, como aquele cabo de guerra que eu mostrei, principalmente essa questão da pressão hidrostática e coloidosmótica, que é para manter esse líquido ali dentro do vaso. A gente, quando tem situações de hipoalbuminemia, que baixa concentração de albumina no sangue, a gente vai ter uma diminuição dessa pressão coloidosmótica e, consequentemente, um aumento da pressão hidrostática, também favorecendo o quadro de edema agudo de pulmão, tá certo? A pressão hidrostática também, quando a gente vê no cardiogênico, que aí vai acumular mais líquido do que
que a gente costuma receber, vamos dizer assim, a nível da pulmonar, aumenta, consequentemente, vamos dizer, vai diluir mais essa questão das proteínas. Então, vai ter mais líquido do que proteína, e aí vai aumentar a pressão hidrostática e vai diminuir a pressão coloidosmótica, e aí também vai favorecer a saída desse líquido dos vasos, né? Chegando ao interstício e chegando ao alvéolo. Os linfáticos também são importantes, aí que aí eles vão drenando também esse excesso de líquido nesse espaço. E a questão do epitélio, como eu já disse, por conta dessa quebra dessa barreira. Então, a partir do momento que a gente abre o espaço entre as células, a gente permite que essas células e esse líquido também passe e saia do vaso e ingresse ao alvéolo pulmonar, né? E os tipos de edema agudo de pulmão, como a gente tinha mencionado, a gente tem normalmente o cardiogênico, que é relacionado ao aumento da pressão capilar, e o não cardiogênico, que a gente já vê essa questão da aumento da permeabilidade do capilar em si. A gente vê essa alteração no epitélio. E aí, se a gente for analisar direitinho, a gente for ver essa questão do edema agudo de pulmão, a gente tem o coração como principal. A maioria dos quadros de edema agudo de pulmão, a gente vai ter um problema cardíaco de base, e aí seja um infarto prévio, seja uma hipertensão arterial, no caso do edema agudo hipertensivo. E a gente vai ter um problema que pode afetar o pulmão em si, e a gente vai ter um problema que aí afeta entre um e outro, vamos dizer assim. E aí a gente pode, como eu mencionei antes, essa questão da albumina, né? Níveis baixos de albumina, pacientes que perdem a albumina, paciente desidratado, paciente com problema hepático grave. Tudo isso vai favorecer aí esse meio termo, que não é uma afecção diretamente do coração, mas por conta dessa alteração coloidosmótica, da pressão coloidosmótica oncótica, a gente vai ter essa migração do líquido para o espaço alveolar, né? Intraalveolar. A imagem clássica que a gente vê nos livros, quando a gente fala em circulação, para a gente entender também relacionar a fisiopatologia da doença. Então, a gente tiver um acometimento cardíaco, no caso de um edema agudo de pulmão de origem cardiogênica, a gente vai ter uma disfunção dessa bomba. Então, a gente pode ter um infarto prévio, e aí esse infarto tem uma área inativa, uma área cardíaca inativa, e aí esse coração não vai perder a função de bomba, ou então vai diminuir essa função de bomba, né? Não que perca totalmente, mas vai diminuir essa função de bomba, e aí vai repercutir a nível pulmonar. A gente vê que está tudo interligado. Se a gente tiver também uma vasoconstrição, uma periferia muito fechada, o coração também vai sofrer mais para enviar esse sangue para a periferia, e aí também, consequentemente, vai originar problemas cardíacos e alteração de bomba e edema agudo de pulmão do mesmo jeito. Por quê? O pulmão, ele vai enviar a gente vai receber sangue oxigenado do pulmão e aí vai distribuir por todo o corpo. Então, a partir do momento que o ventrículo não tem condições de enviar esse sangue para a periferia de forma adequada, a periferia está fechada, ou então ele tem uma alteração a nível de músculo cardíaco, a nível de bomba, esse sangue vai acumular no pulmão, e aí a gente vai ver aquela questão do aumento da pressão hidrostática, porque vai ficar mais líquido, mais sangue ali, mais plasma, e aí, consequentemente, esse líquido realmente vai ganhar o espaço intersticial e o espaço intraalveolar. E aí, consequentemente, diferente do ventrículo esquerdo, que a gente já sabe que tem mais massa, mais força,
a gente tem um ventrículo direito que aí não tem essa força, não tem essa característica, não é uma característica dele vencer muita pressão para enviar esse sangue para o pulmão. Então, a partir do momento que a gente tem que vencer uma certa pressão para enviar esse sangue para o pulmão, a gente vai ter que entrar com um problema também no ventrículo direito. E aí seria uma consequência. Por quê? O pulmão também já vai estar encharcado e, como eu disse, não é fisiológico, não faz parte da estrutura do ventrículo direito, está vencendo pressão para enviar sangue para o pulmão, tá certo? E aí a gente vê aquelas outras características que a gente viu na imagem lá no início, um paciente com autourgência jugular, um paciente com edema de membros inferiores, um paciente com refluxo hepático jugular, um paciente com ascite, tudo isso a gente já acende o alerta e a gente já sabe que ele tem uma falha a nível cardiogênico e normalmente, né? E aí já ir pensando nesse possível edema agudo de pulmão de origem cardiogênica por alguma falha que ele já tenha. Por isso que é muito importante a gente não perder tempo. Então, a gente bate o olho no paciente e a gente já tem que ir identificando qualquer sinal que possa vir a nos ajudar na hora de um diagnóstico de forma adequada. Então, aquela mesma imagem que eu mostrei anteriormente, que é, como eu disse, muito importante que a gente fixe, aqui a gente vê todos os componentes que eu falei, a artéria pulmonar, a gente vê o espaço intersticial, a gente vê as células do endotélio todas juntas de forma adequada, e aí a drenagem linfática funcionando de forma adequada, tá certo? E aí é essa imagem que a gente vê de forma fisiológica. Mas quando a gente tem um caso de um edema agudo de pulmão, seja de origem cardíaca ou seja de origem não cardíaca, a gente vai perder essa imagem que a gente já tem e aí a gente vai desorganizar essa estrutura e levando em consideração que a gente já tinha visto que seriam os capilares com suas pressões, o endotélio e também o tipo, né? A gente vê essas características aqui. Então, um vaso bem mais turgente, né? Então, a gente já percebe que a pressão hidrostática aqui tem um incremento dessa pressão hidrostática e aí vai favorecer a saída desse líquido. Então, primeiro ele ganha o interstício, o linfático não tem a capacidade de drenar essa quantidade de líquido que passa, e aí por questão de pressão, a gente vê que o vaso está ali empurrando o líquido para o espaço intraalveolar. Então, aquela pressão é contínua. A gente não tem mais aquela pressão coloidosmótica, oncótica, que está puxando aquele líquido. Essa pressão está diminuída por conta da quantidade do líquido que a gente tem. Então, está empurrando e o líquido vai realmente entrar no alvéolo e aí sim, como a gente disse, produzir esse edema e no exame físico a gente vai auscultar esses crépitos característicos. Do mesmo jeito, como a gente já tinha mencionado anteriormente, aqui vai estar a pressão hidrostática vai estar normal, não teve alteração da pressão hidrostática no não cardiogênico, mas sim teve alteração da permeabilidade desse endotélio, desse epitélio. E aí o líquido vai passar por conta disso, e não só o líquido, a gente vai passar células inflamatórias também, a gente vai ver ingresso de macrófagos, neutrófilos, e ali vão ter outros componentes diferenciando também a questão do líquido, de um transudado com exudado em outras situações. E aí aqueles 3 pilares de sempre, né? A gente tem que buscar sempre essa questão do diagnóstico, e aí fixar essa questão da clínica, como é que eu vou receber o paciente com um quadro clínico de dispneia marcada, sudoreico, um quadro clínico de início súbito, um paciente hipertenso,
às vezes já com histórico prévio de infarto agudo do miocárdio, já hipertenso de longa data, ou um paciente edemaciado, certo? Urgência jugular, edema de membros inferiores, tudo isso a gente vai bater o olho no paciente e já vai saber, vai ficar alerta que a gente provavelmente já está dizendo, ó, vamos seguir essa linha aqui, que esse paciente tem um edema agudo de pulmão. Você vai auscultar o paciente, crépitos nos pulmões, e aí você vai ver, talvez venha com uma literatura de ápice, de base a ápice, você ausculta e só crépito é o paciente cansado, né? Então, isso é a clínica, o primeiro pilar que a gente vai ter que observar e já direcionar. E aí, depois que a gente tem o possível diagnóstico, a gente vai ter que ter a gente vai ter que dar a conduta, né? E a conduta, o tratamento do edema agudo de pulmão é uma conduta gratificante, porque vocês vão ver que a gente tira o paciente do edema agudo de pulmão, a gente dando a conduta adequada, e você percebe a melhora significativa e rápida do quadro, tá bom? E aí depois o segmento do caso, certo? A gente vai, depois de resolver essa situação, a gente vai encaminhar o paciente para o cardiologista dele, ele vai ver as questões das medicações, mas vamos lá, pular de pilarzinho em pilarzinho para a gente chegar de forma mais clara. Então, como eu já havia dito, né? Diagnóstico, primeiro pilar, clínica, bem evidente, o eletro, isso aí depois a gente pode discutir em outra situação, como seria as características desse eletro, como é que a gente vai evidenciar um aumento dessa força no ventricular, como é que a gente vê isso no eletro, será se esse paciente está suprado, será se ele fez esse edema agudo de pulmão por conta de um infarto agudo do miocárdio, está com a área não funcionando cardíaca. Questão do raio-x, que realmente fica a segundo plano. Não vou tirar esse paciente da sala vermelha, da sala de estabilização, para mandar fazer um raio-x, porque para mim não vai ter alteração de minha conduta. Mas um raio-x que seria típico do edema agudo de pulmão, a gente iria observar esse infiltrado em ambos campos pulmonares. E aí, se tivesse alguma alteração, se fosse cardiogênico, a gente perceberia também essa alteração cardíaca, e aí poderia vir com uma carnomegalia, tá bom? A gente teria que fazer aquele índicezinho torácico para a gente ver, mas normalmente é bem evidente essa alteração cardíaca no raio-x, certo? Então, o raio-x, depois de estabilizar o paciente. Troponina, se a gente tiver acesso no nosso serviço, também perfeito, porque aí a gente já descartaria o quadro de um possível infarto agudo do miocárdio, né? E o BNP, se a gente tivesse, também, se a gente tiver, não é tão acessível, mas aí a gente veria realmente que era um problema cardiogênico, se fosse o caso, certo? Então, a clínica é quem vai dizer tudo, e aí a gente pode associar o exame que seria indispensável seria realmente, inicialmente, um eletro. Até porque, às vezes, às vezes não, na monitorização que a gente faz, aquele MOVED, a gente já vai ver no monitor um traçado, e aí esse traçado ele já pode ser característico, e depois a gente faz o eletro em si para documentar, né? Tratamento, a gente usa essas letrinhas em sequência aqui para lembrar de uma forma mais organizada do tratamento, vamos dizer assim, L, M, N, O e P, tá certo? E aí o L é o Lasix, a furosemida, que aí a gente vai ter que fazer que o paciente elimine esse excesso de líquido. Então, tem uma característica fundamental que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, é a morfina, que era usada anteriormente, era usada com maior frequência. Hoje em dia, nem tanto. Então, são casos especiais, vamos dizer assim, que a gente usa morfina.
O nitrato, aí sim a gente vai ver, porque tanto atua como... Desculpem. E aí a gente vai utilizar esse nitrato tanto para baixar a pressão arterial, como também ele é um venodilatador. Então a gente vai tirar vai acumular, vai deixar de estar acumulando esse sangue a nível do pulmão, tá certo? Vai estar normalizando essa pressão arterial do paciente. O oxigênio, como eu disse, que normalmente na hora que chega o paciente está tão dispneico que a gente não chega nem a colocar um cateter nasal. A gente vai direto logo para uma máscara com reservatório e mesmo assim a gente vai ver que na maioria dos casos é insuficiente e a gente vai ter que ir para uma VNI, que aí sim seria uma conduta adequada, tá certo? Ou em alguns casos diretamente para intubação, tá certo? Orotraqueal. A questão da pressão, porque a gente tem que normalizar, como a gente viu na fisiopatologia, a pressão arterial tem uma importância significativa nesse quadro. E nesse caso, justamente porque aí a periferia, a gente estaria com a vasoconstrição a nível periférico, né? E aí o coração teria que vencer essa força, e a gente sabe que chegando a um certo ponto, o coração já não dá de conta de vencer essa força, e aí o sangue vai, de forma retrógrada, acumular e a gente formar um edema agudo de pulmão, certo? Então, a furosemida, a gente usa e usa de uma forma assim, em doses que aí não pode utilizar em doses pequenas. Eu, particularmente, eu não utilizo, dependendo da clínica, menos de 2 ampolas. Então, normalmente, eu já inicio com 2 ampolas e aí a gente vai ver que, às vezes, a gente faz 4. Então, depende muito da clínica do paciente e do edema que ele esteja mostrando, tá certo? Então, o paciente, se já é muito edemaciado, a gente já vê que 1, 2 ampolas não vai surtir tanto efeito. E aí, naquela questão dos antecedentes e das medicações de uso, muito importante isso, porque a gente vai ver que paciente em uso crônico, em uso prolongado de furosemida por via oral, em casa, ele tem uma certa resistência. Então, no mínimo, a gente vai fazer a dose que ele toma em casa. Um exemplo, o paciente toma, sei lá, 120 miligramas de furosemida dia. Então, a gente, no mínimo, vai fazer aquela mesma 120 miligramas, tá certo? E aí, e podemos chegar a dobrar essa dose. Nos estudos, eles indicam que doses superiores, principalmente nesses pacientes em uso crônico, tem um resultado mais satisfatório de que dose inferior à utilizada de forma domiciliar ou então dose, inclusive, a mesma dose. Então, às vezes o paciente diz, não, doutor, mas eu tomo, sei lá, 3 comprimidos desse em casa. E mesmo assim o senhor ainda está pedindo para a enfermeira fazer mais furosemida em mim, será que não vai fazer mal? E realmente a gente tem que, nesse momento, lembrar desses estudos, dessas publicações e explicar ao paciente. Eu acho que, dependendo do caso do paciente, o paciente não vai estar nem atento para isso. Mas algum familiar pode perguntar e a gente vai ter que saber como responder de forma adequada. Certo? Então, os estudos comprovam isso. Morfina, como a gente já havia falado anteriormente, ela não é usada mais com tanta frequência. Antigamente a gente usava com uma certa frequência, mas a gente foi ver que tem alguns estudos que demonstravam que pacientes que, quando utilizavam morfina de uma forma, no caso de edema agudo de pulmão, evoluíam com intubação orotraqueal, entre outras coisas. Mas também tem seus efeitos, ali teria favoreceria ali uma venodilatação, e outros efeitos benéficos, mas eu particularmente não uso, tá certo? Mas era usada, já foi usada em muitos casos, tá certo? E aí o nitrato,
o importante, deixei logo tudo em letra maiúscula até para a gente dar essa importância. O que a gente usa? A nitroglicerina, o tridil. Então, o tridil a gente tem que ter no nosso serviço de emergência. Se a gente for dar um plantão, entrar em contato com ir na sala vermelha, passear por lá, verificar as medicações que a gente tem. E aí a gente sempre tem que perguntar pelo tridil. A gente pode utilizar tanto a nitroglicerina como o nitroprussiato de sódio, mas só que o nitroprussiato a gente não vai fazer porque tem outras características, um medicamento fotossensível, é um medicamento que a gente tem que ter outros cuidados, que com o tridil a facilidade é bem maior. Então, ele é um vasodilatador, né? Então a gente vai utilizar esse tridil, a ampulazinha dele tem 50 miligramas em 10 ml, e aí a gente dilui em 240 ml de solução glicosada, solução fisiológica, e a gente passa em bomba de infusão, tá certo? Pode ser feito, se eu não tiver bomba de infusão no meu serviço, pode ser feito em microgota, em macrogota, sim, você só precisa converter, tá bom? E aí, em bomba de infusão, a gente usa, em média, 1,5 ml hora. Algumas bombas tem que arredonda logo para 2 ml hora, tá certo? E a gente vai verificando esse paciente e vai monitorizando essa pressão para ver quando ela chegar no nível adequado, ok? Então, a cada 5 minutos, a gente pode aumentar mais 2 ml hora, certo? Então, mais 5 microgramas a cada 5 minutos, até atingir o valor da pressão desejada, certo? E aí, em doses mais elevadas, a gente costuma ver essa questão da cefaleia. O paciente reclama que está com dor de cabeça importante. E aí a gente já sabe que é porque a gente está com a dose elevada desse medicamento, no caso, o tridil. Tá certo? Então, importantíssimo a gente ter, tá certo? Então, até mesmo antes a gente pensar logo de forma rápida, já para providenciar e já para a equipe, já uma equipe treinada, depois se vocês tiverem um hábito de trabalhar em alguns plantões fixos, você tendo uma equipe treinada que na hora que você pede o tridil, ele já sabe normalmente como é que faz essa diluição. Tá certo? Então, crucial no tratamento do edema agudo de pulmão. E aí, doutor, mas ainda não tenho acesso, eu posso fazer outro medicamento, né? Faço o Isordil, tá certo? E aí a gente vai atuar também como vasodilatador e seria uma conduta ali antes de você preparar a bomba, preparar a solução, para ter o acesso. E aí, voltando lá, aquela questão do MOVED, né? Vocês perceberem, a gente vem muito falando nisso, o paciente já monitorizado que a gente ia precisar e já ia ter o acesso. Então, a gente já não ia se preocupar em pegar um acesso. Ia se preocupar só de pedir o medicamento e fazer a diluição correta. E aí, controlar para ir aumentando de forma gradativa, a cada 5 minutos, até a pressão desejada. E aí o oxigênio, como eu disse, normalmente um catéter nasal não vai surtir efeito. E um catéterzinho nasal a gente sabe ali que a gente vai fornecer até no máximo 5 litros. E não vai ser suficiente, tá certo? E aí eu vou explicar por que não vai ser suficiente. Então, vamos dizer que o paciente está monitorizado, o paciente está na bomba, já com tridil, o paciente está numa máscara com reservatório, mas mesmo assim está com desconforto. E aí sim a gente pode entrar com a VNI. Vai ser, provavelmente a gente terá uma aula específica para isso, tanto de VNI como intubação orotraqueal. E aí a gente vai fornecer esse BiPAP normalmente, com pressão positiva, tá certo? Então a gente vai ter o respirador, tem a função de VNI, e aí a gente faz essa ventilação não invasiva, com pressão positiva. Por quê? Se a gente for lembrar, como a gente tinha falado, o líquido, a pressão está empurrando o líquido para dentro do alvéolo. E o alvéolo está encharcado, tá
certo? E aí a gente vai fazer o quê? Uma pressão nesse alvéolo. É lógico que com os tratamentos também, os outros medicamentos que a gente já fez anteriormente, venodilatador para não acumular tanto sangue, o diurético para ir já ir eliminando esse líquido. E aí com a VNI, a gente vai estar colocando pressão nesse alvéolo e a gente volta para aquela questão do cabo de guerra. A gente vai estar fazendo pressão e a tendência é que esse líquido saia do alvéolo, tá entendendo? Ganhe o espaço intersticial, volte para o espaço intravascular, tá certo? E aí sim a gente vai limpar, vamos dizer assim, esse líquido que está dentro do alvéolo e aí melhorando a oxigenação do paciente. Por isso que a VNI é muito importante a gente saber manejar a VNI também, para a gente, porque uma das primeiras observações que a gente faz é que ela diminui, que lá embaixo está vendo, os casos de intubação orotraqueal. Aí você vai dizer, não, doutor, mas eu posso fazer VNI em todo mundo? Não, não pode, mas só que se você for rápido e atuar de forma rápida, normalmente você já vai pegar um paciente que não vai ter essas alterações, que aí eu já coloquei. O paciente não pode ter uma alteração do nível de consciência. O paciente estiver ali comatoso, estiver já reduzindo o Glasgow, a gente não vai fazer uma VNI, até porque não vai ter, vai ter possíveis complicações. O paciente tem que estar colaborativo e a gente vai explicar, ó, vou colocar uma máscarazinha, vai fazer uma pressão para o senhor respirar, tá ok. O paciente mesmo cansado, mas tá ok, doutor, pode fazer. E aí o paciente tem que estar colaborativo, né? Porque se ele tiver, a gente vai ver isso é muito comum. O paciente está com uma dispneia tão marcada que a gente coloca máscara, ele tira máscara porque ele acha que aquilo está impedindo dele respirar, ele vai tentar respirar por ar ambiente e a gente sabe que ele não vai ser possível. A gente vai colocar a VNI, ele vai se agitar mais ainda. Então, nesse tipo de paciente, a gente não vai utilizar VNI. O paciente tem que estar estável e paciente sem trauma, né? Sem trauma, sem lesão da face também. E aí a gente vai ver, tem algumas coisas que atrapalham, sim. Paciente barbudo, eu, doutor Cauê aqui, a VNI ficaria mais difícil da gente acoplar, né? A máscara de BIPAP. Se o paciente tem uma sonda, também atrapalha, porque na questão da vedação. Sempre vai vazar um pouquinho. Essa história de que a VNI sempre não vaza nada, a gente vai ver que sempre vai vazar um pouquinho, então a gente vai ter que controlar bem, acoplar bem, para diminuir essa perda, tá bom? E aí, se o paciente se encaixar em qualquer um desses critérios, alteração do nível de consciência, o paciente não está colaborativo, o paciente não está estável, o paciente tem lesão, e aí a gente tem que partir direto para IOT, para intubação orotraqueal, tá bom? E aí a gente vai ver também na pressão que a gente vai exercer dentro desse alvéolo, como mencionado na FNI, a gente vai fazer o mesmo na intubação orotraqueal para ir lavando e retirando esse líquido que está intraalveolar, tá bom? E aí a gente vai ter também uma aula específica para a intubação orotraqueal. Outra coisa que é comum a gente ver, a gente vai intubar esse paciente, normalmente, por isso que é importante a gente fazer esse check-up, esse checklist dos materiais antes da intubação e ter sempre o passo A, B, C, como a gente já havia mencionado anteriormente, porque às vezes na hora da laringoscopia você já percebe uma espuma rósea, o paciente tem essa característica no edema agudo de pulmão, e às vezes a gente passa o tubo e essa secreção vem no tubo. Foi uma situação interessante que aconteceu comigo, acho que foi o edema agudo de pulmão mais grave que eu peguei, voltava pelo tubo e caía na traqueia do ventilador. E aí, de vez em quando, o fisioterapeuta ia lá e retirava essa traqueia que já estava com acúmulo dessa secreção. E aí, esse paciente estava com edema agudo de pulmão e foi por conta de um IAM.
Aproveitando já os exemplos, né? Ontem eu estava de turno, hoje eu também estou aqui de pijama ainda, estou no hospital transmitindo aqui para vocês do hospital. E eu tinha mencionado numa reunião anterior, inclusive, que eu tinha recebido uma senhora, quadro clínico típico, aquela enfermeira lá que eu mostrei aqui nos slides para vocês lá, me chamando, doutor, a gente está com uma paciente gravíssima aqui, era na madrugada, paciente hipertensa, paciente dispineica, sudoreica, sudoração profusa, pele fria, pegajosa. E aí, essa paciente, a gente nem conseguiu fazer a VMI. Iniciamos a conduta inicial, monitorização, acesso, furosemida, a paciente, a gente sondou ela para quantificar até a diurese, essa questão da diurese dela. Iniciamos o tridil e logo em seguida tivemos que entubá-la, também, mesma secreção rosa, a gente vê bem característico. E aí, ontem eu de turno, e a enfermeira chegou aí disse, tem uma senhora te chamando aqui fora. Aí cheguei lá, era essa senhora que eu intubei, acompanhei ela por um certo tempo, que eu estava de turno no dia seguinte também, extubei a paciente, acompanhei ela até deixar ela de catéter nasal, e depois de catéter nasal, logo em seguida ela evoluiu muito bem, recebeu alta, e aí estava sendo acompanhada pelo cardiologista, e ontem ela estava aqui, veio, me deu um abraço, e me agradeceu, e realmente isso é bem gratificante. Vocês vão ver e vão receber esses carinhos também logo. Então, IoT, e aí a questão da pressão arterial. A pressão arterial é importante, como a gente já vinha mencionando anteriormente, né? Então, a gente vai ter uma periferia trabalhosa se a gente não mantiver essa pressão em níveis adequados. A gente tem naquele terceiro pilar encaminhar o paciente, porque pela hipertensão ser uma doença silenciosa, vocês vão ver que é muito comum o paciente hipertenso sem tratamento, tá certo? Então, a gente vai iniciar o tratamento, vai encaminhar o paciente para o cardiologista, tá certo? E vai manter em níveis adequados, porque a gente sabe que isso vai ser um grande fator que pode desencadear os quadros de edema de pulmão, certo? E para finalizar aqui, isso é o que a gente sempre espera, se a gente chegando no paciente, graças a Deus o que aconteceu comigo em algumas oportunidades, se a gente identificar esse paciente de forma adequada, der a conduta de forma adequada, a gente vai dar alta a esse paciente. E aí a gente vai receber esse retorno. É um paciente que chegou grave, tá certo? Que a gente conduziu de forma adequada, e a gente está dando alta a esse paciente, um paciente saudável, e se despedindo dele assim dessa forma. Eu queria até minimizar essa aula para que ela fosse mais compacta e mais objetiva. E aí, para recapitular tudo em 2 minutinhos, 3 minutinhos para vocês, prestar atenção, receber um paciente crítico, sala vermelha, monitorização, móvel. A gente já observa o paciente porque todos os detalhes são importantes. Aí, questão de urgência jugular, questão de desconforto respiratório, da dispneia, edema de membros inferiores. O paciente já vai estar monitorizado, já vai estar com acesso, já vai estar com a máscara com reservatório, porque as enfermeiras ainda estão organizando a equipe para iniciar a VNI, tá bom? E aí a gente vai aproveitar o acesso, já vai entrar com a furosemida. A furosemida a gente vai fazer no mínimo 2 ampolas, pode fazer 4 tranquilamente, que vocês vão ver que realmente às vezes a gente precisa disso. Nunca fazer só uma ampola, ou se o paciente disser que já toma, os familiares disserem que já toma furosemida em casa, ter atenção em dobrar a dose, tá certo? E preparando o tridil, 10 ml de tridil, que é ampola, 240 ml de soro fisiológico ou soro glicosado, e aí a gente vai passando aquela proporção, né, 5 microgramas, ou 2 ml por hora, e vamos aumentando a dose a cada 5 minutos,
até atingir a pressão arterial adequada. Iniciaremos a VNI, tá certo? Se não tiver contraindicação, porque se tiver contraindicação, a gente vai dar preferência à intubação orotraqueal, tá bom? E aí, sempre utilizando essa pressão, vamos aumentar um pouquinho essa pressão para esvaziar esse alvéolo que está ali encharcado, tá bom? Lembrando que na intubação a gente vai ver essa secreção rósea, vamos dizer assim, que é característica da edema agudo de pulmão. E aqui, normalmente, o que vai acontecer é isso, né? É uma clínica simples e fácil de identificar, tá certo? Vamos descartar sempre um IAM, porque normalmente vem associado também. Não foi só um caso que eu peguei com o IAM associado. E aí você vê, desculpem aqui esse meu telefone. Eu estou no hospital e eles me chamam quando eu estou por aqui, mesmo no tempo de turno. Então, vai ser isso. Normalmente, vocês vão receber um paciente ali já de 60 anos, 60 e poucos anos, já hipertenso, às vezes obeso, com edema. Então, já acender as luzes. E aí, auscultou crépitos em base, ápice, crépito em ambos campos. Então, o paciente aqui é edema agudo de pulmão. E aí, no passo a passo, quando a gente fizer o elétrozinho, para descartar um IAM e verificar essa questão só de uma sobrecarga, tá bom? Depois do paciente estável, a gente pode pedir um raio-x e, como eu disse, o raio-x, às vezes a gente vê essa área cardíaca aumentada, indicando já uma insuficiência cardíaca, um coração já aumentado, ok? Outra coisa que é interessante a gente mencionar, normalmente os pacientes são pacientes que têm uma insuficiência cardíaca, né? E aí, às vezes, eles chegam, a gente classifica ali o grau dessa insuficiência cardíaca. Normalmente, eles vêm quente e úmido, e aí é mais tranquilo da gente tratar, porque a gente vai tratar dessa forma que eu mencionei. Porque o paciente está encharcado, né? Então, a gente vai ter que eliminar esse líquido. E às vezes acontece da gente pegar um paciente que são os pacientes piores de manejar, são aqueles pacientes que vêm frio e úmido. Aí sim é uma complicação, porque o paciente que vem quente, o coração está ali sofrido, mas a gente sabe que o coração ainda está ali dizendo, ó, dor de conta, manda o sangue aqui, apesar de estar sofrendo. E o paciente frio e úmido, a gente já sabe que o coração ali já não, a insuficiência dele já é bem marcada e ele não consegue atender a demanda. Então, a gente vai ter que dar uma forcinha a esse coração. E aí, como é que a gente dá essa forcinha a esse coração? Noradrenalina, tá certo? E aí, com uma observação, se o paciente tiver hipotenso, a gente primeiro vai iniciar, que às vezes a gente vai dar a dobutamina, na verdade, né? Agora, se o paciente tiver hipotenso, a gente vai iniciar a noradrenalina, tá certo? Vamos aumentar um pouquinho a pressão desse paciente. E aí sim, aumentando a pressão desse paciente, a gente logo em seguida vai entrar com a dobuta e aí com o restante das condutas, tá bom? Então, um tema muito, muito prevalente. Fixem essa questão da clínica do paciente, da ausculta do paciente. Lembrem daquela imagenzinha do alvéolo ali encharcado, da diferença de pressão que a gente vai encontrar, que aí vocês vão ver, vocês vão fazer um passo a passo, vão oferecer uma conduta rápida e eficiente e vão tirar o paciente desse quadro. Tá, ok? Esse seria a mensagem que eu teria para deixar hoje. Eu não sei se Cauê está me escutando agora, Cauê. Estou por aqui, Antônio. Estou sim, cara. Praia, né? Realmente, Cauê, é um quadro que é comum, né? Que a gente vê com certa frequência. E aí a gente tem a literatura que ajuda muita gente, porque na maioria dos casos a gente pega realmente de acordo
Parece aquela coisa, parece que saiu do livro e a gente está recebendo aquele paciente igualzinho a gente leu no livro, né, Cauê? Sim, sim, isso realmente é um diagnóstico bem interessante, que nem você colocou, cara, que a clínica aqui realmente ajuda muito a gente, e a gente basicamente só seguir os protocolos, né? Esse paciente, se não for um paciente muito grave, se a gente pensar também em algo que também a gente tem que colocar em pauta, né, na emergência hipertensiva, né, é uma das etiologias da emergência hipertensiva. Às vezes o paciente está lá com uma PA de 20/12, 20/13, e ali por trás dessa hipertensão, esse paciente tem um edema agudo de pulmão também, né? Então, realmente é muito prevalente e eu acho que foi um ótimo tema, cara. Muito, muito bom, Antônio. É um excelente tema. Aí depois a gente vai complementando nos futuros temas aí no insuficiência cardíaca, a gente depois vai chegar a, a esse mesmo. Vamos passar de novo, novamente, pelo edema agudo de pulmão, né? Dependendo da situação. E aí, sempre complementando, acrescentando. Logo, a gente provavelmente vai entrar com temas relacionados à ventilação, e na ventilação a gente vai ver VNI e OT. E aí a gente vai complementando, né? Mas é realmente um tema muito prevalente, um tema que depois que assusta no início, né? Você vê, se deparar com aquele paciente no estado que está de entrada, mas aí muito gratificante no final, porque a gente, prestando a conduta adequada, a gente tem um resultado bem rápido, vamos dizer assim. Perfeito, Tony, perfeito, muito bom. É o que você falou da dispneia, né? Esse paciente dispneico, você olha ali para o paciente, na hora que você entra na porta da sala de emergência, você já vê aquele paciente e fala, poxa, esse paciente não está bem. Então, tem que ter o sangue frio ali para realmente fazer um bom exame físico, se der, você conseguir coletar informações do paciente, para poder dar a conduta, né? Que nem você falou, basicamente é ter tranquilidade para se atentar aos sinais, fazer o diagnóstico e já começar a fazer as medicações seguindo o Moved, né, que você colocou em pauta. Uhum. Então, é isso. Muito bom, Tony. Eu acho que vai fazer intersecção com vários outros temas, que nem você falou, a gente vai Exatamente. voltar aqui no Edema Agudo algumas vezes aí, ao longo dos próximos encontros. Exatamente. E aí vocês vão ouvir falar muito desse Moved aí, ou Moved, ou Move, tem paciente, tem médicos que preferem dizer pacientes que se movem necessitam do Move. Então, é muito importante para a gente, porque a gente ganha muito tempo. Então, levou o pacientezinho ali para a sala de emergência, quando para a sala vermelha, normalmente já vai estar você, um enfermeiro, um ou dois técnicos, e aí todos já sabem sua função, e aí você já diz, ó, eu quero um monitor, eu quero um acesso, eu quero um oxigêniozinho se necessário, e aí um elétrico se for necessário, e aí a gente ganha tempo. Sim, sim. Tem muito protocolo, muito fluxograma, tem bastante coisa padronizada na emergência, né, Antônio? Então, Isso, como é um atendimento muito complexo, em alguns casos extremamente difíceis, então é muito importante ter esse protocolo, cada um saber o que faz. Todo mundo é muito importante, né? Desde o do técnico ali de enfermagem, o enfermeiro, o médico, cada um tem sua função. Então, exatamente, realmente é muito, muito bom você trabalhar num lugar ali que você conhece já o pessoal, as coisas fluem mais fácil, né? exatamente. Perfeito, Antônio. Muito obrigado, ótima aula. E é isso aí. Obrigado, amigo. Mês que vem Como é estamos que de é? volta. À disposição, qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente, podem perguntar lá pelo Telegram. A gente pode trazer questões que a gente vê de provas relacionadas ao tema. E assim, depois que a gente entende mais ou menos o tema, depois fica bem mais fácil de raciocinar sobre ele e responder tanto as questões como também para o dia a dia. Ok? Sem dúvida, Antônio. Maravilha. Ótima noite. Muito Obrigado, meu amigo. obrigado. Boa Até noite.